Feliz sábado, irmão, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, gostaria de pedir aos irmãos que estiverem pelo YouTube, se inscrevam no canal, deixe o seu like. Se você estiver no aplicativo, depois do término do vídeo, vá lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like. Isso é muito importante para a gente pregar a mensagem aqui dentro do YouTube. Se tiver dúvidas, comentários, sugestões, você pode deixar ou nas caixas do YouTube, na caixinha de comentários do YouTube, ou no aplicativo no ícone de interrogação que tem abaixo do vídeo. Bom, os pedidos de oração de hoje, gostaria que os irmãos estivessem orando pela irmã Vera e pelo irmão Sandoval. Eles pedem oração pela família, pela irmã Débora e pelo Clerimar, para que Deus esteja fortalecendo a vida espiritual deles, e pelo irmão Fernando, que pediu oração por um emprego, que ele tem 4 filhos, sendo que um é um bebê de 1 ano e 4 meses. Então que possamos estar orando por eles, e não só por eles, há tantos outros irmãos, tantos pedidos que nós recebemos dentro do aplicativo. Se puder estar orando por eles é sempre bom. E pedir oração pelo aplicativo também, que ele possa continuar no ar para a honra e glória de Deus. Bom, estudo de hoje, nós vamos responder 2 perguntas em uma. A irmã Maria Cleuciane perguntou, ela tem dúvidas sobre o sábado, ela não especificou qual. E o irmão Enos Gabriel perguntou, os 10 mandamentos foram designados a nós nos tempos de hoje? Então acho que a gente consegue casar essas 2 respostas na reflexão de hoje. Vamos lá. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, verso 2 e o verso 3. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então é importante quando a gente fala de lei, quando a gente fala de mandamentos, a gente tem que entender que os mandamentos existem desde antes da criação. Na criação, Deus dá um exemplo claro aqui, que ele separou, descansou e abençoou o 7º dia. Então, é um exemplo claro de que antes mesmo, Deus não planejou ali o 7º dia na criação, já existia antes. Então, ele dá o exemplo do que deveria ser feito. Tem um desenho que meu filho assiste, que é o Roller Peps, que no primeiro episódio desse desenho fala sobre o sábado. E aí um dos personagens, o Tom, ele fica meio triste quando fala que Deus descansou, porque achando que Deus estava cansado. Não, Deus não descansou porque estava cansado. Deus descansou justamente pelo exemplo a nós. Tendo em vista que os mandamentos existem desde antes da criação, a gente vai agora em Mateus capítulo 5. A gente lê esse verso nas últimas meditações, Mateus 5, 17 e 18. Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então aqui Jesus também sendo bem claro que não veio para revogar ou abolir a lei, e veio para cumprir, para mostrar como é que deveria ser feito. E não vai passar a lei. A lei vamos dizer assim, já aqui deixa bem claro que a lei é eterna, mas nós vamos ver outros exemplos disso. O porquê da lei, né? O porquê da lei agora. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, verso 4. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então aqui a gente já começa a entender já um pouquinho o porquê da lei. A lei é aquela que determina o limite entre o que é o certo e o que é o errado. A partir do momento que eu passo pela lei, eu começo um pecado, então eu estou pecando. Como nós vemos no Éden, Deus criou Adão e Eva perfeitos e eles não tinham pecado. E após a transgressão da lei que Deus deixou,
de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles pecaram e a partir daquele momento se tornaram pecadores, que passou pela descendência humana, chegou até nós hoje, mas o princípio é o mesmo. O pecado é a transgressão da lei. E como nós vimos lá, falando mais claramente sobre o sábado em si, ele já existia antes da criação, ou seja, quando você transgride, você está cometendo um pecado. Eu estou falando aqui especificamente do sábado, o irmão Enos, ele perguntou dos 10 mandamentos, mas estou falando especificamente do sábado, porque os 3 mandamentos, os 3 primeiros, a gente já sabe que a relação a Deus não tem muita dúvida, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não dirá o nome de Deus em vão. Então esses não tem muita discordância, vem o sábado então, e aí os outros mandamentos, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar. Então essas coisas já é meio que um princípio moral da nossa sociedade e também a gente não discute com relação a isso. Ninguém fala, não, agora pode roubar, agora pode matar. Não, ninguém. Então a gente está falando especificamente do sábado com relação aos mandamentos por conta disso. Mas vale para todos os mandamentos. Vamos lá agora, Lucas capítulo 23. Lucas 23, verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Acho importante aqui, algumas pessoas falam, era o mandamento porque Jesus não tinha ressuscitado ainda no domingo, que houve a troca, mas quando Lucas escreveu isso aqui, já tinham passado-se muitos anos após a ressurreição de Cristo, e ele escreveu, descansaram o segundo mandamento, ou seja, como a lei diz, como a lei determina. E aqui descansaram foram as Marias que estavam preparando o embalsamento do corpo de Cristo. Elas estavam preparando os aromas, os bálsamos, e elas descansaram no sábado, para embalsamar o corpo. Então vamos lá, Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E aqui é um outro ponto importante quando a gente fala de lei e graça, porque as pessoas tentam separar. Antes de Cristo era a lei, e agora, depois de Cristo, é a graça. Mas, se a gente for lá, eu não peguei o texto, mas lá em Gênesis, quando apresenta Noé, diz que Deus achou graça diante de Noé. Toda a salvação, desde o princípio até o fim, é feita pela graça e não pela lei. A lei não salva ninguém. A lei está mostrando o limite ali entre o que é o certo e o que é o errado. A partir do momento que você transgride a lei, você está cometendo o pecado, que a gente viu lá em 1 João 3. E aqui quando fala, não estão mais debaixo da lei, significa que nós não estamos mais debaixo da culpabilidade da lei. Ou seja, estamos andando lado a lado com a lei. Tem os termos que nós usamos na nossa sociedade hoje. Acima da lei, são aquelas pessoas, vamos dizer assim, intocáveis. Quando a gente fala de políticos que têm foro privilegiado e tantas outras autoridades, eles estão, vamos dizer assim, acima da lei até determinado ponto. Nós, vamos dizer assim, os comuns da sociedade, estamos ao lado da lei, e abaixo da lei são aqueles que transgridem a lei, aqueles que provavelmente estão num presídio ou que estão foragidos, esse tipo de situação. Então, para ficar bem claro, quando fala que não estamos mais debaixo da lei, é que não estamos mais sobre a culpabilidade da lei. A lei não nos culpa mais, porque nós não estamos a transgredir ela, nós não estamos pecando com relação a isso. E vamos lá, Atos 13, 42. Atos 13, verso 42. Atos 13, 42.
E ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse dessas mesmas coisas. Ou seja, aqui quando o apóstolo Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, os gentios foram lá, não lembro se eram gentios. Sim, os gentios, aqueles que não eram o povo de Deus, foram lá e pediram para que eles voltassem no sábado seguinte para explicar-lhes mais. Então, mesmo após a ressurreição de Cristo, ainda eles mantinham sempre o que a lei diz de ir congregar aos sábados. E o importante para a gente finalizar essa questão da lei, que a gente também viu na nossa última reflexão, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui, e se a gente for ver, como eu comentei na última reflexão, após essa mensagem vem a ceifa, que é a consumação dos séculos, o fim dos tempos, quando esse mundo acaba com a forma como nós conhecemos. E aqueles que perseveraram na fé, aqueles que mantiveram guardados, observando a lei e o testemunho de Jesus, a fé em Jesus, esses são os salvos, são os santos que passaram pela grande tribulação. E é só um ponto, só que me veio agora na cabeça. Guardam os mandamentos de Deus. Algumas pessoas falam, mas Jesus mandou os mandamentos, né? Ele deixou só dois, amar a Deus e amar ao próximo. Que são as duas tábuas da lei. A primeira tábua com 4 mandamentos, amor a Deus. A segunda tábua com 6 mandamentos, amar ao próximo. Então eu espero ter ajudado aos irmãos na questão da dúvida com relação ao sábado, com relação aos mandamentos, que está em vigor até os dias de hoje. E com relação a como guardar o sábado, eu vou deixar um vídeo tanto na descrição quanto no final do vídeo. Vai ter um quadradinho lá com um vídeo como guardar o sábado. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Recomendo aos irmãos que tiverem com alguma dificuldade, alguma dúvida sobre isso, que vejam um vídeo também para estar ajudando. Bom, então, para encerrar, gostaria de pedir aos irmãos puderem fechar os olhos para a gente falar com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e estudar, Senhor. Temos a oportunidade de ouvir a Tua voz falando através de nós, Pai. Pai querido, que o Senhor nos dê a sabedoria e o discernimento para entendermos a Tua Palavra e fazer a Tua vontade, Senhor amado. Pai querido, te pedimos que o Senhor esteja protegendo as nossas famílias, nossos lares, e que nos dê força para nos mantermos nos Teus caminhos, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.